Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago um vídeo diferente dos demais, a minha história sobre a série Sonic. Aqui eu irei contar de como eu me tornei fã de Sonic que sou hoje. Espero que gostem. Então se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! Eu me tornei fã de Sonic desde 2015 a 2016 e acompanho a franquia até hoje. Digamos que eu sou uma grande fã da franquia, tanto é que tenho interesse em pesquisar tudo sobre a série Sonic para ter todas as informações na minha cabeça. E como eu já acesso o YouTube desde 2017, então somente em 2024 que surgiu a minha ideia de criar um canal. Mas hoje eu irei falar de toda a minha trajetória e histórico com a franquia. Pouco antes de surgir os smartphones, e antes também de eu ter o meu, eu e o meu irmão jogávamos os jogos Java no celular da nossa mãe. Entre os jogos tinha a versão antiga do Little Let's Pet Shop, que era o meu favorito jogo. Tinha também o jogo da Fazenda, e também 2 jogos do Sonic, como o Sonic Advance e Sonic Unleashed, 2 na versão Java. Teve uma época em que meu tio comparecia em nossa casa o tempo todo, e de vez em quando trazia seus filhos com ele. E eles eram fãs de Sonic, tanto é que eles mostravam para nós o jogo do Sonic 2006, que mal sabíamos nós que era um jogo bugado. Não éramos nada experientes com Sonic, e muito menos em seus jogos, mas que depois que chegou os dispositivos Android, um dos primeiros jogos, não necessariamente o primeiro, era o Sonic Dash, em sua versão antiga, que era bugada, mas nostálgica. Mas apesar dos testes, e depois deixamos de lado esse jogo. Até que depois de vários anos, meu irmão ganhou um Xbox 360 e veio junto 2 jogos, o Sonic Unleashed e o Lego Batman 2. Eram os nossos jogos favoritos, jogávamos muito, em especial o Sonic Unleashed, que tenho memórias dele até hoje. E depois de um tempo, começamos a testar mais jogos do Sonic, como o Sonic Adventure 2 e o Sonic Generations. Nosso interesse pelo Sonic aumentou tanto que uma vez ou outra nós entrávamos no YouTube da TV para assistir alguns vídeos de Sonic. Só que nós éramos tão inocentes que víamos vídeos aleatórios feitos pela comunidade de Sonic, como alguns animados que eram estranhos e tudo mais. Tinha até um canal de animação do Sonic que nós gostávamos muito, que era o Sasso Studio Sonic Animation. Um canal especializado em animações do Sonic muito bem feitas desde 2016 até agora, e geralmente curtas focados na vida cotidiana dos personagens. Às vezes eram sobre as datas comemorativas e lançamentos de filmes externos e jogos novos de sucesso, só que com uma pegada mais de comédia. Era bem legal, eu recentemente voltei a assistir esse canal porque vale a pena ver de novo, né? Depois de algum tempo, os vídeos que nós começamos a ver eram de gameplays, e na época lançou Sonic Forces de consoles, mas infelizmente não era para o nosso console. Até que em dezembro naquele ano, eu adquiri o meu primeiro smartphone Android, e o primeiro jogo que eu tive o prazer de jogar foi o Sonic Forces Speed Battle, e também o jogo da Little Let's Pet Shop e o jogo do Lego Batman. Até porque o Sonic Forces Speed Battle não era o primeiro mobile que eu joguei, sendo que anteriormente eu jogava jogos como o clássico Angry Birds e o Subway Surfers. O Sonic Forces Speed Battle não era tão bom no início, ele não funcionava nas primeiras versões, era uma demora para encontrar partidas, a conexão caía o tempo todo e também era mais travado tudo aquilo. Eu também não gostava tanto do Sonic Forces Speed Battle, pois achava que ele só iria ter os mesmos personagens do Sonic Forces ou ia ficar na atualização de Natal mesmo.
Até que em janeiro do próximo ano veio uma primeira novidade que havia me deixado contente. Eles adicionaram a Blaze no jogo, sendo que ela não estava nem presente no Sonic Forces, então essa ideia deles de adicionarem outros personagens me fez me aproximar mais ainda do jogo. Eu não era tão fã das críticas de jogadores não, mas eu lembro que para desbloquear a Blaze era um desafio tão grande, já que ela é rara e era mais difícil através dos baús, já que o sistema de eventos só foi lançado em outubro daquele ano, e as missões foram lançadas em março daquele ano. Mas as missões não estavam ajudando a liberar os personagens mais facilmente. Aí depois vieram a Cream, o Jet, o Big, o Zaz, a Wave e o sistema de evento com personagens especiais e rapidamente ele se torna meu jogo favorito de celular. Mas saindo um pouco sobre essa história do Sonic Forces Speed Battle, eu permaneço sendo uma fã de Sonic junto com meu irmão. Tanto é que continuamos assistindo os vídeos de Sonic na internet, continuamos a jogar jogos do Sonic no videogame e mais coisa desse tipo. Eu não poderia falar da minha trajetória, já que ela continua a mesma. Até que em 2023, o meu irmão vendeu o Xbox 360 e comprou outro videogame, o Xbox Series. E esse tinha os jogos mais recentes, e aos poucos ele vai jogando alguns jogos do Sonic Forces e o Sonic Frontiers. Já em 2024, com a motivação crescendo em ter o meu canal do YouTube que fala sobre Sonic, além da minha razão em ter um canal focado em Sonic Forces Speed Battle, com vídeos que até hoje ninguém tinha feito, em que eu falaria sobre curiosidades e histórias relacionadas ao jogo, mas que também expandi isso falando sobre a série em si. Mas em 2025 eu perdi o meu canal, mas que eu criei outro. Na verdade, eu usei o canal que eu havia criado para um canal de só de reacts, e transformá-lo em um canal novo principal, com os vídeos de Sonic que eu havia postado e de vez em quando sobre Sonic Forces Speed Battle também. Mas anteriormente, lá na pandemia, eu comecei a assistir o canal Planeta Sonic, e como vocês sabem, eu acompanho esse canal até hoje. Tanto é que foi por causa desse canal que me motivou a criar o meu. No mesmo ano, bem pouco tempo, eu comprei um Nintendo Switch como presente de aniversário antecipado. E nele eu fui baixando os outros jogos que eu gostei muito, como o Sonic X Shadow Generations, Lego DC Super Villains, Lego City Undercover, Sonic Superstars, Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos, e recentemente baixei também o Sonic Racing Crossroads, que, meu Deus, estou amando demais esse jogo. Já fiz quase o progresso todo, incluindo completar as Grand Prix e enfrentar os rivais, que eu achei uma mecânica interessante, e também os diálogos entre eles, eu achei legal. Mas eu ainda não enfrentei todos, pois falta uns 5 para eu ter o Super Sonic. Mas atualmente eu já completei todos as derrotas de rivais e tenho o Super Sonic. E sobre as Grand Prix, eu só fiz elas na velocidade normal. Depois eu vou fazer elas nas outras velocidades, as mais avançadas, para ver se tem algum valor. E vou aproveitar para ver como é o nível de poder do Super Sonic, né? Mas aí, eu continuo até hoje acompanhando Sonic, e essa minha paixão pelo ouriço azul da SEGA eu queria espalhar para todos que estão buscando para algo interessante logo nos primeiros dias, conhecendo o Sonic. Sendo uma Sonic Tuber feminina que prova que Sonic é para todo mundo, contrariando o fato de que Sonic é coisa de menino, e menina deve gostar só de Barbie, sendo que as meninas podem gostar de Sonic também. Sendo que esse universo está aí para todo mundo conhecer. Tanto é que aqui no YouTube também tem Sonic Tubers mulheres, incluindo nós. Por isso que eu amo a franquia, e sendo autista, me sinto mais feliz em acompanhar a série Sonic da forma mais divertida possível, seja através de jogos
ou de pesquisas na internet, como na Sonic Wink Zone, que hoje em dia busco informações por lá mesmo. Mas é isso, essa foi toda a minha trajetória que eu pude contar sobre a série Sonic. Em breve... esse aqui é o primeiro vídeo dos vlogs do meu canal. Em breve vai sair vídeos parecidos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo, pois todo dia tem vídeo novo às 10 da manhã e outro às 3 da tarde. O mistério fica para outro dia. Até breve, coelhitos!